Efésios capítulo 4, verso 1 em diante. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, podendo subir às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajuntado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã e pedimos que o Senhor abra nossos corações para a sua palavra. Se o seu Espírito não falar conosco, Senhor, não deixe que nada mais fale. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha nos exortar, e que o teu nome, apenas o teu, seja glorificado, para louvor do teu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, de uma carta, escrita por um homem chamado Paulo. Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso. Os irmãos conhecem bem esse contexto, sabem que Paulo está aprisionado. E Paulo vai falar a respeito de algo que ele chama de vocação. A pergunta que eu começo esse breve introito, essa introdução é: o que é vocação? O que é vocação, para nós entendermos realmente o que Paulo vai tratar daqui para frente? Bom, para Paulo, vocação é algo que dá significado à sua existência, que dá significado à sua vida. É o propósito de se estar vivo. Para Paulo, vocação não é um emprego. Para Paulo, vocação é um lugar. É um lugar onde aquele que tem aquela vocação se sente plenamente realizado. Já dizem alguns que quando nós fazemos aquilo que nós gostamos no nosso trabalho, nós não trabalharemos nem um dia sequer na nossa vida, porque nós não fazemos aquilo como um trabalho, nós fazemos aquilo como vocação. Vocação é quando você se encontra, é quando você sabe qual é a sua parte no todo. Vocação é quando você entende qual é o seu lugar no corpo. Vocação é quando você sabe para o que Deus chamou você. E você se joga para viver aquilo, para viver aquele propósito, para viver aquela função, porque você entende que foi para aquilo que você nasceu. E isso é vocação. Quando Paulo vai falar aqui com os crentes de Éfeso, ele está querendo que esses irmãos entendam que ele vai apresentar a esses irmãos agora algo tão excelente que vai dar significado às suas vidas. Você quer saber se alguém tem vocação por algo? Pega alguém que está trabalhando em algo e peça para ele descrever o trabalho dele. Peça para ele falar a respeito do que ele faz. Você vai perceber se ele tem paixão ou não nas suas palavras. Se as suas palavras têm fogo, se as suas palavras têm amor, se as suas palavras têm aquela coisa do
palpável, daquela coisa do mexer, daquela coisa do intrínseco à alma. Peça para alguém falar sobre o que ele está fazendo. O que você faz? Qual é o seu trabalho? Não é? O que você faz no seu dia a dia? Qual é a sua profissão? Qual é o seu ofício? Eu sou aquele que leva café até os meus chefes, mas eu não levo de todo jeito. Eu tenho um jeito especial de levar café. Eu levo café, eu dou bom dia, eu preparo a xícara, eu coloco a asinha para o lado certo, eu coloco tudo isso. Você vê paixão na pessoa quando ela está falando a respeito do que ela faz. Isso é vocação. Infelizmente, muitos de nós, sem saber qual é a sua vocação, vamos nos encaixando em lugares que não são nossos. E aí vivemos uma vida pesada, pesarosa, difícil, onde acordar todo dia de manhã para ir trabalhar é um sofrimento, aonde você ir para determinado lugar para você fazer alguma coisa é um sofrimento, é um suplício, é um martírio. Meu Deus, lá vou eu de novo para aquele lugar, né, como pastor, lá vou eu de novo pregar na igreja. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Essa não tem vocação. Vocação é aquilo que você acorda e você diz assim: louvado seja Deus, eu vou fazer de novo isso. Eu acordei, que bênção, Senhor, eu vou poder exercer novamente. E isso tanto no ministério como em qualquer área de vossas vidas, em qualquer profissão, em qualquer lugar onde vocês estejam. Se vocês acharam a vocação de vocês vão ser as pessoas mais felizes da vida. Tem pessoas que são excelentes vendedores, conseguem vender geladeira no Polo Norte, conseguem fazer negócio de qualquer forma. Não, eu sou uma, e apresenta e mostra o produto e aquela coisa toda. Quando você vê, você comprou, porque aquela pessoa está desempenhando a sua vocação, ela descobriu qual é o seu lugar. Existem outros que são exímios pesquisadores, que pegam, gostam de esmiuçar as coisas, gostam de desmontar, de ver como é que funciona por dentro, né? Aí você olha para aquilo, né? Eu, por exemplo, se você me colocar um monte de cubinho um em cima do outro, assim, fazer uma pirâmide, vai chegar uma hora, irmão, que eu não vou conseguir, eu vou dar um chute nesses cubos tudo, vou dizer: eu quero saber disso, eu sou feito para isso, vou dar uma pintura naquilo, vai ser cubo para todo lado. Mas tem gente que não, que vai colocando aquilo um do lado do outro, milimetricamente, vê aquela coisa está assim, está assado. Louvado seja Deus por todas as pessoas que têm esse tipo de chamado. Já tem outras que não. Você dá uma enxada na mulher e diz assim: a gente tem que abrir aqui eu lembro uma vez, a gente estava num curso chamado Ferramenta para Líderes de Asa de Socorro, e um irmão falando a respeito dessas vocações, ele disse: olha, teve um tempo que a gente precisou abrir uma pista para um avião pousar. Aí ele chegou lá para uma equipe de trabalho e falou assim: olha, nós precisamos abrir uma pista aqui para um avião pousar. Quem vai liderar tudo isso aqui é fulano e tal, a gente vai. E aí tinha um grupo de pessoas. Quando falou para abrir essa pista, um se sentou e disse assim: não, mas por que você sentou? Não, porque eu tenho que planejar. Nós temos que planejar, puxar uma linha daqui até o final, saber hermeticamente como é que vai ser, o avião vai pousar, tem a inclinação da pista que a gente tem que pensar, tem isso, tem aquilo. Meu Deus do céu, mas não vai ter. Enquanto o outro já pegou a enxada, colocou nas costas, já correu para a pista, já começou a capinar. O que você está fazendo? Não estou abrindo a pista. É para abrir a pista, não vai abrir a pista. E já começa a arrancar mato, já começa tudo e faz buraco e aquela coisa toda, não é? São as pessoas diferentes, nos seus lugares diferentes, desempenhando suas vocações. É isso que Paulo vai dizer aqui com os crentes de Éfeso, que há algo chamado vocação, que todos nós precisamos descobrir qual é a nossa. Meus queridos irmãos, ainda nessa introdução, Paulo, na sua carta aos crentes de Corinto, no capítulo 12, a partir do verso 12, ele vai falar a respeito do corpo, e ele vai dizer que todos nós somos membros desse corpo. Todos nós, e cada um é um tipo de membro. Existem membros, braço, perna, e etc. E outros, e todos nós somos diferentes, mas todos nós montamos ou fazemos um só corpo. E como é bom quando nós, mais uma vez eu digo, achamos qual é a nossa parte do corpo de Cristo. Nós, como líderes, nós muitas vezes pecamos, porque nós queremos colocar a perna no lugar do braço,
Um irmão chega com muita vontade para trabalhar, com muita vontade para fazer, e a gente fala, ele é perna, mas a gente diz assim, rapaz, eu estou precisando de um braço. Não tem como você ficar no lugar do braço? Então a gente põe uma perna no lugar do braço, um braço no lugar da perna, uma boca no lugar da orelha, o nariz no lugar do olho, e aí fica aquele corpo meio montado, desmontado, e todo mundo insatisfeito. Qual é o problema? O problema não é a obra, o problema não é o trabalho, o problema não são as pessoas, o problema é que a turma está colocada num lugar que não é dela. Ela não gosta daquilo, ela está fazendo aquilo ali porque alguém colocou, porque alguém convidou, ou porque ela achou que era o único jeito dela entrar naquele corpo e fazer alguma coisa. Mas fica aquela coisa pesada, aquela coisa sem graça, aquela coisa sem óleo. Por isso, irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, descobrir qual é a vocação que nós temos em Cristo e desempenhá-la da melhor forma possível. Se você for o dedinho mindinho, seja o melhor dedinho mindinho do mundo. Se você for a unha do dedão do pé, seja a melhor unha do dedão do pé do mundo. Se você for a sobrancelha, seja a sobrancelha mais bem feita e mais aciada de todo mundo. Não queira ser olho, não queira ser braço e não queira ser perna, porque vai dar errado. Paulo está querendo começar essa conversa com esses irmãos aqui nessa carta que ele escreve aos crentes de Éfeso. Bom, diante dessa nossa introdução, vamos para o texto agora, ver o que o texto quer dizer a nós. Agora que nós entendemos o que é a vocação, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Antes de nós falarmos sobre a questão da vocação, também é importante nós falarmos aqui a respeito de Paulo se dizendo prisioneiro no Senhor. Paulo realmente está preso, ele está em Roma, ele está aprisionado. Ele é um esmiós. Essa palavra grega chamada esmiós significa alguém que está amarrado, né? Então Paulo está dizendo: eu sou esse esmiós, eu estou preso, eu estou amarrado. Porém, diferente de que algumas pessoas pudessem dizer que ele estava preso em Roma, ele diz que está preso no Senhor. Paulo não está aprisionado por Nero. Paulo não está aprisionado pelos soldados de Roma. Paulo não está aprisionado por aquelas cadeias. Paulo não está aprisionado por aquelas celas. Paulo está aprisionado por Cristo. É Cristo que aprisiona Paulo. É em Cristo que Paulo está aprisionado. Não são os homens, não são as pessoas, não são as estruturas, não são os guardas. É Cristo que mantém Paulo aprisionado naquele lugar. Paulo entende que tudo que acontece na vida dele tem um propósito. E é Cristo que mantém Paulo ali aprisionado. E eu gosto de pensar que realmente foi o Senhor quem colocou Paulo ali preso. Porque Paulo, pelo seu ímpeto missionário e evangelístico, ele nunca iria ter tempo para parar para escrever coisa alguma. Então, já que você não tem tempo para parar para escrever nada, eu vou arrumar tempo para você. Você vai vir para cá e você vai ser preso. E agora, preso, você vai ter tempo de escrever as cartas que você precisa escrever para abençoar a minha igreja. Deus é maravilhoso. Paulo entende como Deus caminha e rege todas as situações da sua vida. Se eu estou aqui aprisionado, não foi Nero que me prendeu. Se eu estou aqui aprisionado, foi Cristo. E ele tem um propósito. E o propósito é eu ter tempo de escrever estas cartas para abençoar a igreja dele ao redor do mundo, em todos os tempos e em todas as eras. Louvado seja Deus. Paulo é este homem que entende que o sofrimento dele, que este encarcerar dele, não foi o homem que fez, foi o Senhor. É Deus que está guiando Paulo a isso. Eu estava ali comigo e com Deus, eu e o Senhor, ali sentado naquela cadeira, eu pensando em tantas e tantas vezes que o Senhor corrigiu nossa rota, né, filha? Que a gente estava com a rota para cá
e Deus vinha e corrigia a nossa rota. A rota é para cá, a rota é para cá. E aí ele fazia alguma coisa para corrigir essa rota. Não é para cá, é para cá. Corrige a rota. Ele vem corrigindo a rota e ele nos coloca em rotas para que o propósito dele se cumpra. Aleluia. Paulo estava entendendo isso. Eu estou preso, mas não é Nero que me prende. Eu estou preso porque é Cristo que me prende. Ele tem algo para que eu realize nesse momento de prisão. E você, meu querido irmão que está aqui nessa manhã, eu não sei se Deus está corrigindo a rota na sua vida. Eu não sei se Deus está soprando ventos para corrigir a rota na sua vida, para trazer você de volta ao seu propósito de existência, para trazer você de volta para o propósito da sua vida, para a sua vocação. Saiba disso. Deus não desiste de nenhum de nós. E Ele vai corrigir essa rota para que esta vocação em nós aconteça. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados com este propósito. Nós fomos criados com este objetivo. E Deus não desperdiça a vida de seus eleitos. Ele vai soprar e vai trazer o seu barco de volta à rota. Ele vai soprar o vento e vai trazer o seu barco de volta ao caminho que Ele deseja, para que você viva a plenitude do que Deus tem para você. Ainda que doa, ainda que traga certo sofrer, ainda que traga certo lamentar, ainda que traga choro, ainda que traga lágrimas, mas o Senhor, o propósito dele é trazer você de volta a este propósito. Paulo entende que ele é prisioneiro de Cristo. Não é Nero. Quem é Nero? Quem é Roma? Quem são os soldados? Eles não são nada. É o Senhor que me trouxe para cá. E se alguém está manietando minhas mãos, não são essas correntes que eu estou enxergando. Quem está manietando as minhas mãos é Cristo. Eu estou preso a Ele. Louvado seja Deus. Que crente fantástico, maduro, que entende as coisas que acontecem na sua vida desta forma. Talvez alguém enxergasse Paulo sendo preso e falasse assim: olha lá, e fala que Deus é com ele. Está indo preso, mas quem está com Deus não vai preso. Porque lá no capítulo 12 de Atos tinha um que estava preso. Ele orou, o anjo foi lá, abriu as cadeias, abriu tudo, saiu abrindo e ele saiu andando, Pedro, né? Saiu andando, quando viu, estava fora. Se é crente igual Pedro, tinha que acontecer com ele a mesma coisa. O anjo vai lá, abre as cadeias, faz tudo, faz um milagre, acontece. Se Paulo está preso, alguma coisa Paulo fez. Tem alguma coisa aí escondida, tem um troço aí por trás que Paulo não está dizendo. Oh, meu irmão, a gente é tão pequeno quando a gente pensa dessa forma. Deus trata com cada um de nós de um jeito. Não vamos ser igual os amigos de Jó, que vê Jó passando por aquela dificuldade terrível e ficam apontando para Jó, dizendo: deve ter pecado. Não tinha pecado nenhum, era Deus tratando com aquele homem. Era Deus tratando com aquela vida e fazendo daquela vida ser o exemplo que nós temos hoje, de um homem que permanece firme diante do sofrimento. Porque tem pessoas que Deus escolhe para isso. Tem pessoas que Deus escolhe para viver essas coisas, para passar por essas tribulações, para passar por essas angústias. Mas uma coisa fique certo, meu querido irmão: se tu foste escolhido por Deus para passar por isso, sabe de uma coisa: o Senhor vai estar contigo em todo o tempo, em toda hora, em todo minuto, em todo segundo. Ele nunca vai abandonar você. Ele nunca vai deixar você. Ele nunca vai deixar você. Paulo escreve uma de suas cartas, ele diz: todos me deixaram, todos me abandonaram, mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele continua dizendo: meu Deus,
Rogo eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Quando Paulo fala a respeito de viver de forma, de andar de forma digna, ele está falando de vida, de viver de acordo com esta vocação. Viver ou andar de forma digna é viver de acordo com essa vocação, é viver de acordo com o chamado, é ser a árvore e dar o fruto de acordo com a árvore que se é. Porque Lucas, no capítulo 6, verso 44, ele diz que do espinheiro não se colhe figos, e dos abrolhos não se colhem uvas. Cada árvore dá o seu fruto. Nós temos que dar fruto segundo a árvore que nós somos. Não tem como alguém dar manga se é macieira. Não tem como alguém dar jaca se é cajueiro. Nós precisamos dar fruto de acordo com aquilo que nós somos. Viver de forma digna a vocação a que nós somos chamados. Essa vida de forma digna, mais uma vez eu digo, é viver de acordo com a sua vocação. É entender qual é a sua vocação e viver de acordo com ela. Viver empareado com esta vocação. É descobrir qual é essa vocação e colocar toda a sua vida para vivê-la. Uma vez chegaram uma missionária, agora me foge o nome dela, trabalhou aqui no Amazonas, no Alto do Rio Negro, se não me engano, no Alto Solimões, e disseram para ela: como você entendeu qual é o seu chamado? Deus falou com você? E ela disse: não, Deus não falou comigo, eu li a ordem e obedeci. Foi só isso. Eu li e obedeci. Ela entendeu que era naquilo que ela queria dar a vida dela. Um homem chamado David Livingstone, ele deu a vida dele ao trabalho missionário na África. E quando ele morre, os africanos estão ali com ele na sua morte. E quando ele morre, os ingleses vão levar o corpo dele novamente para a Inglaterra. E os africanos dizem: olha, você pode levar o corpo dele para lá, mas o coração dele fica na África. E eles abriram o peito de David Livingstone e tiraram aquele coração e plantaram aquele coração debaixo de uma árvore em solo africano, porque eles disseram: era aqui que estava a paixão deste homem, a vocação dele, a vida dele foi derramada aqui. Quando nós vivemos de acordo ou de forma digna na nossa vocação, nós deixamos legado. Quando nós não vivemos de acordo com a nossa vocação, a nossa vida passa e não deixa nada por trás de si. Mas se você for digno, se você viver de forma digna, se você viver de acordo com a sua vocação, você vai deixar um legado para si. Seja mãe, seja pai, seja a melhor mãe, seja o melhor pai, seja tio, seja avô, seja filho, seja o que for, descubra a sua vocação e viva ela na sua totalidade. Louvado seja Deus. Falar sobre essa coisa mexe muito comigo, porque eu lembro muito dos nossos primeiros dias, dos nossos primeiros passos no Senhor, e aquela coisa toda eu fui descobrindo esse algo quando Deus me chamou. Eu era muito jovem, e aí comecei a andar com umas pessoas que também tinham vocações, e começavam a falar, e começamos a ter oportunidades para pregar, e eu me achava, nossa, que coisa linda, eu me sinto quando eu estou pregando. E aí eu falava com Deus: Senhor, eu quero pregar a tua palavra, quero o resto da minha vida, Senhor, é isso, eu achei, Senhor, eu achei para o que eu fui achado, eu achei para o que eu fui achado, eu achei, Senhor bendito, eu achei, eu já tinha ido por todos os lugares, irmãos, eu já tinha feito de tudo que você imaginar, eu já tinha experimentado de tudo que você imaginar, eu já tinha feito parte de sociedades secretas, eu já tinha feito parte de um monte de coisa, tentando achar o meu lugar no mundo. Mas quando eu peguei essa palavra, depois do Senhor me alcançar, que eu abri aquele texto, que eu li o texto, que comecei a falar, algo encheu meu coração, encheu minha alma, e eu disse: é nisso, achei o lugar. É ali que eu quero estar todos os dias da minha vida. E não é só no culto, em qualquer
recebo, o Senhor recebe, o Senhor recebe. A gente veio aqui para Manaus, fugindo do pastorado. Eu não queria ser pastor mais. A gente veio para cá para fugir. Nós fazemos parte de uma outra denominação. Naquela outra denominação, todo mundo sabia quem nós éramos. Quando nós chegamos aqui, descobriram que nós estávamos aqui, foram lá na nossa casa, fizeram propostas, promessas. Vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, você vai ser pastor aqui, tal. Meu irmão, Deus abençoe. Falei, filho, a gente não vai conseguir se esconder aqui. Todo mundo sabe quem a gente é. Vamos para outro canto, vamos para presbiteriano. Eu já tinha um coração presbiteriano, educação presbiteriana, tinha feito minha faculdade no Mackenzie, no Androjampa. Falei, vamos para presbiteriano, ninguém sabe quem a gente é. E aí fomos para cá, fomos para presbiteriano. Chegamos ali no Pedras Vivas, uma igreja grande, eu falei, é aqui mesmo, ninguém vai saber quem nós somos. Louvado seja Deus. É aqui que a gente se esconde. Ninguém acha mais nós aqui. Fica quietinho, esconde a roupa de crente, esconde esse negócio todo. Vamos ficar aqui escondidos, vamos ficar na moita. E aí a gente estava ali, participamos de alguns cultos. Eu me lembro de uma vez, quando eu passei, comecei a fazer direito. Falei, você é advogado. Aleluia. Você é advogado. Comecei a fazer direito. E aí fui para a faculdade, comecei com o seu primeiro semestre. Briguei com todos os professores. Eles me chamavam de pastor sem eu ter dito que era. Porque eu falava do Evangelho, falava da Bíblia, aquela toda, eu queria me esconder e não conseguia. E aí vim para cá, fazendo parte dos cultos. E um dia a gente terminou o culto, eu estava lá, ainda tinha aquela alameda do Pé das Vilas quando a gente saiu. E quando eu estava saindo, eu dei de cara com quem? José João. Aí o José João olha para mim, eu olho para ele. Aí ele diz assim, você é novo aqui, eu sou. Quem é você? Eu falei, sou eu. Ah, tá. Essa semana você pode passar no meu gabinete? Meu Deus do céu, o que é que esse homem quer comigo? Posso. Me dá seu telefone. Ele pega um papelzinho dentro da Bíblia que ele tinha lá, escreve meu nome e meu telefone. Falei, esse homem não vai ligar para mim nunca, eu já conheço essa história do pastor. O pastor é assim, é essa raça ruim. Isso não vai ligar para mim nunca. E aí fui para casa. Trabalhando, arrumei um outro emprego, aquela coisa toda, estava tendo minha filha, daqui a pouco meu telefone toca, eu atendo. Alô? Aqui quem fala é o Zé João. Eu digo, que Zé João? Zé João da igreja presbiteriana. Sim, então você pode vir aqui amanhã, posso. Tá bom, então amanhã a gente está aí. Traga a sua esposa. Meu Deus, você lascou. Uma coisa que nós fizemos errado. Chegamos lá no gabinete do pastor Zé João, sentamos, conversando, ele começou a ouvir a gente começou a falar. E aí, meu irmão, quando menos se espera, está todo mundo chorando dentro daquela sala. E ele disse, você não, meu filho, foi Deus que trouxe você para cá. Foi Deus que trouxe você para cá. Eu digo, não foi Deus que trouxe você para cá. Não, pastor, não foi Deus que trouxe. Não, pastor, então tá bom, você não quer ficar aqui, não, eu quero. Me joga para o interior. Me jogou para o interior, passei 3 anos rodando no interior, conhecendo todas essas congregações, comendo açaí, com esse povo maravilhoso que são os nossos evangelistas, querendo fugir. Não quero, Senhor, nunca quis e continuo não querendo. Mas quando eu passo tempo sem estar aqui, diante dessa palavra, minha vida fica vazia, fica louca. Minha mulher veio triste dentro de casa e fala, sai, cara, vai fazer alguma coisa, vai pregar, vai fazer alguma coisa por mim. Tu já está querendo arrumar confusão com as formigas, com os passarinhos, com tudo. A gente começa a querer briga com tudo, irmão. Porque a gente está fora da nossa vocação. Agora, quando a gente está desempenhando nossa vocação, pode acontecer o fogo. A gente está feliz, está em Cristo, está em paz, está contente. É a charque com a farinha melhor do mundo. Louvado seja Deus, porque nós estamos vivendo a nossa vocação. Paulo diz, viva de forma digna dessa vocação, viva isto, não se esconda, não esconda o talento, não enterre este dom, Deus deu a você. Eu quero continuar, porque eu quero terminar esse sermão. Devemos andar de forma digna. Ponto 2, é o Senhor que nos concede, é o Senhor que dá dons para a sua
diabo. Porque todos nós aqui temos dons e talentos que nos foram entregues pelo Senhor. Um homem chamado João Calvino, em seu livro, no comentário dele aos Efésios, escrito em 1577, ele diz que Deus dá a cada um de nós, um propósito divino na regeneração de todo o corpo. Talvez este corpo aqui esteja sentindo a falta do seu dom. Este corpo aqui esteja sentindo a falta da sua ferramenta. Esse corpo aqui esteja sentindo a falta da sua instrumentalidade. Pode ser que você um dia já exerceu e não exerce mais. Mas não existe aposentadoria na seara do Mestre. Eu gosto de me lembrar daqueles pastores antigos que eles diziam assim para mim: meu filho, o nosso descanso é no céu. Falar com eles que ia se aposentar no ministério era mesmo que dar um tiro em cada um deles. O sonho daqueles homens era morrer por cima de um púlpito pregando a palavra. Eu não quero terminar os meus dias com os pés para cima numa praia do Nordeste. Eu quero terminar os meus dias por trás de um púlpito, em cima de um caminhão, anunciando o Evangelho de Cristo. Eu quero que o Senhor me encontre assim quando Ele vier, desempenhando e desenvolvendo o dom. E o texto sagrado diz que é o Senhor quem deu, Ele dá esses dons a nós, para que nós trabalhemos na edificação do corpo, na edificação da igreja. A primeira igreja que eu pastoreei, o pastor Alminar Posse nela, ele disse isso há 20 anos atrás: meu filho, esta igreja não é sua. Deus está dando você para essa igreja. É o contrário. Deus não está dando essa igreja a você. Deus está dando você à igreja. Igreja, aqui não está o seu proprietário. Aqui está alguém que Deus está dando para abençoar vocês. Uma ferramenta, um instrumento que vai abençoar vocês, que vai conduzir vocês na palavra, que vai conduzir vocês em Cristo. Aqui está alguém que não está aqui para ser dono, porque quando nós recebemos um dom, nós não nos tornamos donos daquilo, aquilo continua sendo de Cristo. Nós somos apenas instrumentos, ferramentas, somos apenas pessoas que Deus usa para cumprir o seu propósito. Não é você não, meu santo. Não, mas se eu não estiver, se eu não colocar, se eu não aparecer, não, irmão, não é sobre você, é sobre Cristo, é sobre a obra dele, é sobre o seu corpo, é sobre aquilo que ele quer fazer na terra, e ele quer contar contigo para isso, porque ele te deu um dom para isso. Ele te deu um dom. Ele te deu um dom para que você exerça. E por fim, para o bem do corpo dele. Verso 13 diz: até que todos cheguemos, é tudo no plural. Verso 14: para que não sejamos, é tudo no plural. Verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, é tudo no plural. Verso 16: efetua, segundo a justa, de quem todo corpo, bem ajustado, todo corpo, é tudo no plural. O nosso dom não é para fazer a gente brilhar. O nosso dom é para a edificação do corpo de Cristo. É para fazer o corpo de Cristo cada vez mais ajustado. É para fazer o corpo de Cristo cada vez na sua funcionalidade, melhorar a sua funcionalidade. É para fazer o corpo de Cristo estar cada vez mais sadio, para fazer aquilo que se está proposto. Deus está chamando a cada um de nós nessa manhã. Não importa, Deus trouxe você aqui. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Não importa o que você já fez na igreja. Não importa. Deus está dizendo para você nesta manhã que Ele tem algo para você realizar no seu corpo. Ele tem algo
viver isso, irmão do céu. Irmão do céu. Se você viver seu propósito, meu irmão, aleluia. Eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero saúde, eu não quero nada, eu quero propósito. Eu quero propósito, eu quero chamado, eu quero vocação, eu quero aquilo pelo que a minha alma queima, eu quero esse negócio. Você vai falar sobre missões com alguém que tem vocação missionária, quando ele enxerga qualquer notícia no mundo, qualquer pessoa morrendo, pode ser onde for, ele começa a chorar, ele começa, meu Deus do céu, ele não quer comer mais, ele não quer falar com mais ninguém. A vocação assume a pessoa. Você vê alguém pegando uma vassoura, limpando, não precisa título, cargo. Para com isso, irmão. Não precisa título, não precisa cargo. Pastor, eu gostaria de pregar, mas eu não sou pastor. Não precisa você ser pastor. A questão é onde você quer pregar. Você quer pregar aqui? Ou você quer pregar? Você quer o cargo? Ou você quer a função? Você quer o cargo? Ou você quer o trabalho? Você quer o cargo? Ai, eu queria tanto ser líder. Eu quero servir. Onde for, e onde me colocarem, eu vou estar servindo daquele jeito. Daquele jeito, porque eu fui criado para isso. Você quer orar comigo? Você tem coragem de falar com Deus nessa manhã e dizer para Ele: Senhor, eu não tenho vivido, eu tenho sobrevivido. Eu não tenho vivido, eu tenho sobrevivido. Eu estou vendo a vida passar diante de mim, diante dos meus olhos. Ontem eu tinha 20 anos, 30, 40, agora eu estou com 60, com 70. Meu Deus, quanta coisa eu podia fazer. Quanta coisa eu podia ter feito. Tem tempo, meu santo. Tem tempo, meu santo. Você pode, no Senhor, viver a sua vocação. Você pode, no Senhor, viver a sua vocação. Você pode, no Senhor, descobrir qual é a sua parte do corpo. Oh, Deus. Fazer aquilo que Deus criou você para fazer. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outros, do mesmo Espírito, a fé. E a outros, do mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber do só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo,
nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos forem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Nós queremos viver, Senhor, a nossa vocação em Ti. Ah, meu Deus, eu falo contigo, Senhor, eu não consigo viver sem viver a Tua vocação na minha vida. Minha vida, Senhor, sem a Tua vocação, ela não presta, não é digna de ser vivida. Por isso, Senhor, mesmo em contrário à minha vontade, Senhor, mantém-me na minha vocação. Em nome de Jesus eu te peço. Abre meus olhos, abre meu coração, para que eu nunca perca a paixão, para que eu nunca perca, Senhor, o fogo ardendo nos meus ossos, vivendo aquilo para o que eu fui criado, Senhor. Alcance a Tua igreja, Pai bendito, nessa manhã, em nome de Jesus. E se há irmãos aqui nessa manhã também, Senhor, com esse arder nos ossos e esse chamar do Espírito em seu interior, dizendo: eu tenho mais para você viver, eu tenho mais para você, eu tenho uma vida sobremodo excelente para você ter, eu tenho algo que é mais precioso do que dinheiro, do que carro, do que posição, do que casa. Eu tenho algo para você, eu tenho algo na sua vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desenterra talentos nessa manhã, Senhor. Desenterra talentos nessa manhã, Senhor. Pessoas com dons enterrados, talentos enterrados, que já desenvolveram seus dons um dia e que agora, Senhor, por qualquer que seja o motivo, Senhor, deixaram de desempenhar a sua função no corpo. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito fale com elas agora, Senhor. Eu não fiz você para viver assim. Eu não fiz você para viver desse jeito. Eu não fiz você para viver essa vida. Em nome de Jesus, Senhor, desperta o Teu povo para a vocação que o Senhor tem nos chamado. E que a nossa vida seja derramada no altar. Derramada, Senhor. Que a nossa vida seja derramada como sacrifício por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos levantar, irmãos. Por favor. Só um refrão, né? Eu te sou feliz.